Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus. Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E estamos aqui fazendo um estudo dos 4 Evangelhos de Cristo. O nosso tema hoje é cura da sogra de Pedro, que segue narrado nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus. Faremos um estudo e um aprofundamento. Faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus esteja conosco. Vamos fazer aqui as 3 narrativas seguidas e depois faremos o aprofundamento. Marcos, capítulo 1, versículo de 29 a 31. E logo, ao sair da sinagoga, foi à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles imediatamente o mencionaram a Jesus. Aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Essa é a narrativa de Marcos sobre a cura da sogra de Pedro. Agora vamos à narrativa de Lucas. Lucas capítulo 4, versículo de 38 a 39. Saindo da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Ele se inclinou para ela, conjurou severamente a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e pôs a servi-los. E, finalmente, a narrativa de Mateus. Mateus, capítulo 8, versículo de 14 a 15. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama, com febre. Tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela, levantando-se, e pôs-se a servi-los. Bem, essas são as 3 narrativas. E antes de fazer o aprofundamento, lembrando que o objetivo desse estudo é comparar as passagens, né, narradas pelos mesmos evangelistas quanto às semelhanças e diferenças entre elas, né? Lembrando que nós acreditamos na inspiração do Espírito Santo na escrita do Evangelho, mas podemos notar que existem particularidades, muitas vezes, entre um evangelho e outro, que pode ser uma narrativa textual, pode ser complementar e até um texto diferente, trazendo aí o mesmo assunto. Esse estudo dos 4 evangelhos, ele está estruturado em 4 grandes etapas. A primeira etapa é a etapa da preparação. A segunda etapa é o princípio da missão de Jesus. A primeira e a segunda etapa já estão concluídas e disponíveis aqui no nosso canal, na nossa playlist, onde você vai poder assistir em sequência desde o início, para você não perder nenhuma das passagens. A terceira etapa é sobre o ministério de Jesus. É a etapa que nós estamos nesse momento, que é dividido do ministério de Jesus na Galiléia, na Judéia e em Jerusalém. E a quarta e última etapa é a missão, a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Amém? Bem, primeiramente nos causa um pouco de surpresa, né, falar da sogra de Pedro, né? Então Pedro, quando ele acompanhou Jesus, ele tinha uma família, né? Então, se ele tem uma sogra, ele tinha uma esposa. E é curioso porque
o evangelho, ele não fala das famílias dos apóstolos, né? Fala que eles deixaram tudo e seguiu Jesus. Aqui, no caso de Pedro, especificamente, já tem aí a informação de que ele era casado, né? Uma vez que ele tinha uma sogra. E essa poderia ser a situação também de outros dos 12 apóstolos de Jesus, né? Então aqui traz mais uma questão particular de Pedro. As narrativas são muito semelhantes, né? A sogra de Pedro está doente e Jesus intercede por ela. O Marcos, ele é mais detalhista aqui, não é? Que aqui Marcos, ele vai citar ali a que foi na casa de Simão, né? Então ele cita a André, estava com Tiago e João, né? Então ele explica quem está ali naquele momento, algo que Lucas e Mateus eles não se pronunciaram a respeito, somente um detalhe mesmo. Então é isso, mesmo as pessoas mais próximas de Jesus intercediam favores por ele também, né? Jesus ele era muito solicitado pelo povo ali em relação a curas, né? Todo tipo de auxílio, e também dessa vez partiu de dentro, né? A própria sogra de Pedro precisava ali de uma intervenção de Jesus e ele operou em favor dela. Então essa é a nossa passagem de hoje, então, né? Uma passagem bem curtinha ali, mas também está presente ali em três dos quatro evangelhos. Então que Jesus sempre opere em nossas vidas, venha em nosso socorro, fortaleça a nossa fé e nos proteja aí de todos os males do mundo e nos dê a energia necessária para fazermos a nossa caminhada. Amém? Forte abraço.